Olá, meu nome é Beatriz Esquivel Souza e junto com Graziele Pereira de Santana e Rondinelli de Jesus Fontinelli, falaremos sobre transformações lineares, mais especificamente a transformação do 2D para o 3D. Introdução. O que é uma aplicação entre vetores? Antes de nós conceituarmos o que é transformação linear, precisamos entender que a transformação linear é uma função, nesse caso, uma função vetorial. A função vetorial é uma regra que associa a cada vetor de um espaço outro vetor, possivelmente em um espaço de dimensão diferente. Por exemplo, podemos ter uma aplicação que leva pontos do plano 2D para o espaço 3D, ou vice-versa. Então, existe uma relação entre dois conjuntos, onde cada elemento do primeiro conjunto, o domínio, está associado a um único elemento do segundo conjunto, o contradomínio. É uma função que opera entre espaços vetoriais e que preserva as operações fundamentais desses espaços. Transformação linear. Como já vimos antes, a transformação linear ela é uma função, mas além disso, ela opera entre espaços vetoriais e por isso preserva as operações fundamentais desses espaços. Aqui trouxemos duas operações fundamentais, e a primeira seria a aditividade, que diz: a transformação da soma de dois vetores é igual à soma das transformações de cada vetor. Olhando para o slide, podemos ver exatamente essa representação, que a soma de U mais V, que são dois vetores, aplicando a transformação nelas, é igual à transformação do vetor U sozinho mais a transformação do vetor V sozinho. Indo para o conceito de homogeneidade, temos a transformação de um vetor multiplicado por um escalar é igual ao escalar multiplicado pela transformação do vetor. Demonstrando isso, temos que a transformação de um vetor U vezes um escalar C é igual à multiplicação da transformação vezes o escalar multiplicado pelo vetor U. Eles querem dizer a mesma coisa. Isso garante que a transformação mantenha a estrutura geométrica do espaço, como alinhamentos e proporções. Importância. As transformações lineares permitem representar rotações, reflexões, deformações e mudanças de dimensão, como converter do 2D para o 3D ou do 3D para o 2D. Elas aparecem em várias áreas, como na engenharia, arquitetura, física e computação gráfica. Além disso, está muito presente no nosso dia a dia, em como, por exemplo, edição de imagens e vídeos, inteligência artificial e jogos. Agora, iremos para representação matricial. Representação matricial. Uma transformação matricial é uma função dada por t em função de x, que é igual a A vezes x. A é a matriz da transformação, x é o vetor de entrada e t em função de x é o vetor transformado. A é uma matriz Mn, onde M são as linhas e N são as colunas. É importante ressaltar isso porque a coluna N dessa matriz representa a dimensão atual do vetor, e a linha M dessa mesma matriz representa a dimensão que o vetor terá depois da transformação linear. Em seguida, veremos exemplos disso na prática. Indo para o primeiro exemplo de transformação linear junto com matrizes, e relembrando, temos que a transformação de um vetor x é igual à multiplicação de uma matriz A vezes esse mesmo vetor x. Nesse caso, temos uma matriz de duas linhas e três colunas. A matriz A é 2, 1 e 3, 1, 2 e 0. E esse exemplo ele sairá do R3 para o R2, a dimensão 3 para a dimensão 2. Podemos provar isso quando observamos a quantidade de colunas dessa matriz A, ou seja, 3 colunas, e 2 linhas. Representa exatamente, como já foi dito antes, essa saída de dimensão, essa mudança de dimensão. Pegamos essa matriz A
e multiplicando pelo vetor x, que tem coordenadas 1, menos 1 e 2, ele está em 3D, temos que o resultado disso, da multiplicação desse vetor por essa matriz, é 7 e menos 1. Então, vimos na prática um vetor que estava em dimensão 3, x, y, z, né, coordenadas em x, y, z, ele vai apenas para x e y. Agora, indo para o exemplo 2, temos aqui, diferente do outro, passamos do 2D para o 3D. Temos uma matriz, dessa vez, com 3 linhas e 2 colunas, reforçando o nosso conceito de antes. Se ela tem 3 linhas, ou seja, ela irá para o 3D, e se ela tem 2 colunas, atualmente ela está no 2D. Pegamos um vetor de dimensão 2 também, multiplicamos por essa matriz e temos o resultado de um novo vetor na dimensão 3. Existem diversos tipos de transformação linear. Trouxemos algumas delas para exemplificar. Dentre os tipos, vamos falar sobre a sua descrição e os seus exemplos. O primeiro é o escalonamento ou a dilatação. Ele aumenta ou reduz o tamanho de vetores. Ou seja, na prática seria ampliar ou reduzir figuras do 2 para o 3D, por exemplo. Rotação. Gira os vetores em torno de um ponto 2D ou de um eixo 3D. Exemplo: rotação de uma peça no espaço. Reflexão. Espelha pontos em relação a um eixo ou plano. Exemplo: reflexão no eixo X ou em um plano. Cisalhamento. Desloca partes do espaço, deformando a figura. Exemplo: inclinar uma estrutura sem alterar sua base. E projeção. Transforma o espaço, reduzindo ou aumentando a dimensão. Projetar 3 em 2D ou elevar 2D em 3D. A seguir, nos próximos slides, iremos mostrar vídeos em Python explicando isso. Prosseguindo com o uso do 2D e 3D. Quando falamos em transformações lineares, um ponto muito importante é entender em que tipo de espaço estamos trabalhando, e é aí que entram os conceitos de 2D e 3D. Espaço 2D e 3D. Espaço 2D. O espaço 2D, ou bidimensional, é aquele formado por duas dimensões normalmente chamadas de x e y. Nele, cada ponto é representado por um par ordenado xy. Esse tipo de espaço é o mesmo usado em um plano cartesiano ou em uma imagem de computador, que tem apenas altura e largura, mas nenhuma profundidade. Espaço 3D. Já o espaço 3D, ou tridimensional, acrescenta uma terceira coordenada, o z, que representa a profundidade. Assim, cada ponto é representado por x, y, z. Essa dimensão extra permite representar objetos com volume, como cubos, esferas, prédios e qualquer estrutura espacial. Conexão entre 2D e 3D. A relação entre 2D e 3D é essencialmente uma relação entre subespaços vetoriais. O plano 2D pode ser visto como um subespaço do 3D, onde z é igual a zero. Quando aplicamos transformações que adicionam um valor de profundidade, estendemos esse plano ao espaço tridimensional. No sentido oposto, ao projetar um ponto 3D sobre o plano, realizamos uma transformação linear que reduz a dimensão do espaço convertendo 3D para 2D. Essas operações podem ser representadas de forma direta por matrizes que mapeiam as coordenadas de um espaço para outro. Como ocorre a transformação? Mas afinal, como ocorre a transformação entre esses dois tipos de espaço? A resposta está na matemática. Utilizamos operações de multiplicação de matrizes que alteram o número de coordenadas e permitem converter pontos de um plano para o espaço, e vice-versa. De 2D para 3D,
Quando transformamos um ponto no plano para o espaço tridimensional, o que fazemos é adicionar uma terceira coordenada. Em outras palavras, um ponto que antes era definido por xy passa a ser descrito como xy f de xy, onde essa função f indica a altura ou a profundidade daquele ponto no espaço. Podemos pensar nisso também em termos de matrizes. Nesse caso, usamos uma matriz de 3 linhas e 2 colunas, uma matriz 3 por 2, que vai multiplicar o vetor de coordenadas do plano. Ela tem a forma 1, 0, 0, 1, AB. Quando fazemos o produto dessa matriz pelo vetor formado por x e y, obtemos um novo vetor com 3 coordenadas que apresenta o ponto no espaço. Essa é a ideia fundamental de um mapeamento linear: usar uma operação matricial para expandir o plano em direção ao espaço tridimensional. No sentido inverso, quando projetamos o espaço tridimensional em um plano, estamos basicamente reduzindo o número de coordenadas matematicamente. Isso significa transformar um ponto XYZ em um ponto XY, ou seja, estamos descartando a coordenada que representa a profundidade. Em termos de matriz, essa transformação pode ser escrita com uma matriz de 2 linhas e 3 colunas, uma matriz 2 por 3. Ela é formada pelos valores 1, 0, 0, 0, 1, 0. Quando aplicamos essa matriz por um vetor tridimensional, o resultado é um vetor com apenas 2 coordenadas. Na prática, essa operação remove o eixo z e projeta os pontos sobre o plano. É justamente esse tipo de transformação que está por trás das projeções ortográficas e também das projeções usadas em renderização e câmeras digitais. As projeções de 3D para 2D podem assumir diferentes formas dependendo da matriz utilizada. Cada tipo de projeção corresponde a uma transformação linear com propriedades específicas. Algumas preservam ângulos ou distâncias, outras introduzem distorções para simular profundidade. As projeções de 3D para 2D podem assumir diferentes formas dependendo da matriz utilizada. Cada tipo de projeção corresponde a uma transformação linear com propriedades específicas. Algumas preservam ângulos ou distâncias, outras introduzem distorções para simular profundidade. Os principais tipos de projeções lineares podem ser classificados conforme o comportamento da matriz de transformação. Projeção ortogonal. Utiliza uma matriz que mantém ângulos retos e proporções, descartando apenas a profundidade. É uma projeção perpendicular ao plano, comum em representações métricas. Projeção oblíqua. Adota uma matriz com componentes inclinados, permitindo visualizar o objeto sob um ângulo, sem convergência das linhas. Matematicamente, é uma projeção linear não ortogonal. Projeção em perspectiva. Envolve uma transformação a fim onde os vetores de projeção convergem para um ponto de fuga. Embora não seja estritamente linear, deriva de uma combinação de transformações lineares e normalização homogênea. Projeção axonométrica. Usa matrizes de rotação para representar simultaneamente os 3 eixos em um mesmo plano, geralmente com ângulos iguais entre si. Preserva proporções relativas e facilita a leitura tridimensional. Relação entre sistemas lineares e transformações. Quando a gente fala de sistemas lineares, a gente normalmente pensa em resolver equações, tipo a matriz A que multiplica o vetor x, que é igual ao vetor b. Mas aqui a gente vê que
é, na verdade, uma transformação linear. A matriz A é a transformação, o vetor x vai ser a entrada e o vetor b vai ser o resultado, ou seja, a imagem desse vetor. Então, resolver um sistema é o mesmo que descobrir qual vetor, depois de transformado por A, gera B, certo? Aí temos aqui o núcleo, ou a abreviação dele, KR, que multiplica a transformação, é o conjunto dos vetores que vão ser levados ao vetor nulo. Ou seja, numa projeção 3D para 2D, como por exemplo, o eixo Z, ele geralmente ou normalmente ele vai desaparecer. Ele representa justamente o núcleo que vai desaparecer, certo? Essa multiplicação do núcleo pela transformação vai gerar o núcleo que vai desaparecer. Já na imagem acontece ao contrário, ou seja, ele vai reunir todos os vetores que vai estar envolvidos na transformação do 2D para o 3D. Ou seja, os vetores projetados são colocados na imagem. Propriedades das transformações lineares. As propriedades lineares têm propriedades que definem seu comportamento. Como a primeira delas é a linearidade, ou seja, que significa que preservam a soma e multiplicação por escalar. Isso garante que a geometria das figuras se mantenha proporcional e coerente. Já a composição mostra que aplicar várias transformações seguidas, como rotação e depois uma escala, é o mesmo que multiplicar suas matrizes. Não é o que acontece com a matriz identidade. Ela não altera o vetor. É como aplicar uma transformação neutra. O ponto permanece onde ele está. E por fim, a transformação inversa. Faz o caminho contrário, revertendo o que foi feito da transformação original. Ou seja, ela volta à sua origem. Mas nem sempre é possível uma inversa. Como, por exemplo, numa projeção 3D para 2D, a gente perde uma dimensão. Como eu falei no slide anterior, geralmente quem vai sumir é o vetor, a coordenada z. Então não dá para reconstruir completamente o espaço original. Aplicações práticas. Já aqui nas aplicações, a gente tem várias áreas que aparecem bem esses conceitos. Ou seja, uma delas é na própria engenharia civil. A transformação linear ela é usada para gerar modelos 3D a partir de plantas 2D. Ou seja, quando a gente faz uma planta no CAD, com até mesmo a mão, a gente vê que ela está no 2D. Mas quando a gente vai para um Revit ou um CAD 3D, a gente consegue ter noção de paredes, onde vai ficar uma porta, ou seja, fica bem melhor na perspectiva e no nosso olhar. Ou seja, na engenharia a gente usa muito essa forma de transformação de 2D para 3D. E quando aplicamos matrizes de rigidez para entender como uma estrutura se comporta, né? Como a estrutura vai se comportar. Ou seja, a gente tem uma estrutura na nossa construção e quer saber quanto peso que ela vai conseguir suportar. Aí a gente coloca ele no 3D, no Revit ou em qualquer outro software, e aí vai colocando o peso em cima e dali a gente tem uma noção de quantos pesos ela vai conseguir. Já na computação gráfica, as transformações geram um movimento de criar modelos tridimensionais, ou seja, projetar cenas 3D na tela 2D, ou seja, no nosso computador, no nosso celular ou na nossa televisão, quando a gente está jogando, né? A gente consegue ver
que está numa tela 2D, mas o que está acontecendo dentro da tela é praticamente tudo em 3D. Então, a perspectiva de escala de rotação. Já na física, usamos transformações para mudar o sistema de coordenadas, ou seja, representar os campos vetoriais e projetar forças em eixos diferentes. Já na economia e outras áreas, elas parecem na modelagem de sistema de produção e em simulações lineares, mostrando como várias diferentes se relacionam de uma forma proporcional, tá? Agora, pessoal, a gente vai mostrar um vídeo para vocês aqui, certo? Aqui, como vocês podem ver, o vídeo ele está se projetando no eixo X, Y e os blocos estão se transformando em 3D, ou seja, rotacionando até o eixo Z. Logo mais a gente vai mostrar outro vídeo para vocês, ele saindo do 3D para o 2D. E aqui a gente trouxe a representação desses blocos, está na perspectiva em 3D e voltando para o 2D. A gente usou o Python para criar esses vídeos, trazer para vocês. E agora a gente deixou para mostrar para vocês o nosso código, ou seja, resolvendo a multiplicação de uma matriz por um vetor e transformando ele em 3D para 2D e de 2D para 3D. Como vocês podem ver, aqui temos a multiplicação, aí temos o resultado logo após dessa multiplicação. Aí temos a redução das dimensões, ou seja, ele estava num 3D e voltou para um 2D. Aí vamos para o exemplo 2. Temos a matriz 3 por 2 e 2 por 1. Fazemos a multiplicação dessas duas matrizes. Certo? Como vocês podem ver. Aí temos o resultado, 3 coordenadas, ou seja, ela passa a ser de um 2D para 3D. E logo mais temos o resultado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado.